Olá, seja muito bem-vindo, profissional de saúde, Enio Alves aqui. Eu gostaria de te agradecer a confiança por ter clicado no nosso anúncio, de ter chamado a sua atenção. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você o que a gente vai compartilhar aqui, que dentro do método Agenda foi um método que a gente criou para poder ensinar os profissionais que a gente atende hoje a ter muito mais eficiência e previsibilidade no seu atendimento. Entendendo que você tem uma padronização no atendimento e mais organização, o que acontece? Reconhecimento e agenda lotada. Então, quero que você aproveite isso. Eu tenho certeza que não vai ser você que vai executar, mas pega papel e caneta para poder você fazer as anotações, compartilhe esse conteúdo com a sua secretária, com as pessoas que te ajudam no processo de atendimento, porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença na alavancagem de resultados. No final dessa aula, eu deixei os meus contatos, caso você tenha dúvida, então a gente fica à disposição, a gente pode agendar aí uma call aí online, né, para poder tirar todas as suas dúvidas. E de presente aqui, eu tô dando uma auditoria digital gratuita. Isso você vai entender na aula em específico. Então, bora pro nosso computador, que agora é mão na massa. Seja muito bem-vindo ao método Agenda. Esse método são 6 passos para você aprender a como lotar a sua clínica utilizando o WhatsApp. Eu vou dar um overview geral aqui, passando uma visão geral de todo o processo para você, mas principalmente, a gente vai compartilhar aqui informações que a gente aplica na prática do dia a dia e eu tenho certeza que esse treinamento aqui vai te ajudar demais. Então pega papel e caneta para poder fazer as anotações e eu recomendo fortemente que, se não for você que vai utilizar, de fazer o trabalho de toda a configuração, de todas as informações que a gente vai entregar aqui, passe isso para sua secretária, para a pessoa que vai executar, porque você vai ver, ele é bem didático, simples e ele traz muita clareza para você potencializar os seus resultados. Se você quiser alavancar ainda mais, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre estratégias do digital, que também contribuem para que você possa não ficar dependendo apenas ali das indicações, do teu trabalho, A gente costuma dizer que indicações é o grande feedback de que você está fazendo um bom trabalho, Porque ninguém indica um serviço, um produto ruim. Então, naturalmente, se você está sendo muito indicado, você está no caminho certo, mas é importante ressaltar, que depender apenas de indicação, vai ter dias, ou semanas que você vai ter vários atendimentos e outras semanas nem tanto. Então a ideia aqui que eu quero trazer consciência para você é um trabalho recorrente de trabalho através do digital. Deixa eu fazer uma introdução então bem rápida aqui para vocês, tá? Nesse método Agenda a gente tem aqui eu, Enio Alves, tem o Reginaldo também, que faz um trabalho aqui de todo suporte com o nosso time, de acompanhamento, Então assim, só para poder vocês conhecerem, e a gente gosta, nesse início de ressaltar, onde está a atenção das pessoas hoje, Então, às vezes tem pessoas que têm mais de um celular, a gente sabe que a tela do celular hoje é uma ferramenta, que naturalmente as pessoas estão a todo momento fazendo pesquisas, vendo vídeos, vendo informações, E se você ainda não está posicionado, ou você está posicionado e não está colhendo resultados, como eu falei, eu quero ampliar a sua visão aqui, tá? Fazendo um overview geral aí só de crescimento de usuários dentro da internet, vocês podem ver aí, 2014 tinha 111 milhões de usuários e em 2024 os dados que a gente tem 188 milhões, ou seja, praticamente quase que todo mundo está conectado na maior avenida do mundo, A avenida mais movimentada. E aí eu tô falando de dados só do Brasil, tá? E aí, uma coisa importante, Quanto dessa audiência conhece o seu trabalho hoje? Qual que é o aluguel que você está disposto a pagar todos os meses para poder ter uma estrutura digital funcionando e pegando esses contatos e trazendo para o seu WhatsApp todos os dias? Esse é o nível de consciência que a gente gosta de trazer para os profissionais, porque a gente entende, que se existem pessoas a todo momento, por exemplo, no Google, fazendo muitas pesquisas, você precisa ter uma estrutura digital conectada, estar posicionado, Google, Meta, enfim, para que você possa pegar esses contatos e trazer para sua base, de leads, como a gente chama os contatos na internet, tá? E aí existem basicamente 3 pilares, para você construir uma estrutura, uma estrutura de atração de pacientes que eles partem, da parte do marketing, onde é o processo de estratégia de atração, para o processo da venda, que é a consulta, o atendimento, o processo de conversão e organização, e que a gente vai, nesse treinamento, se concentrar exatamente nisso, e no pós-venda, que é o acompanhamento e a recorrência, que também a gente vai dar algumas pinceladas. Então, assim, o método Agenda, ele engloba essas partes, mas eu quero fazer uma introdução sobre
sobre o marketing também. Os 4 pilares essenciais para uma estrutura digital. Nós entendemos que todo profissional de saúde ele precisa ter essas 4 estruturas muito bem alinhadas. A primeira é exatamente a rede social, com uma comunicação alinhada. O site, né? Um site objetivo, com os teus produtos, os teus serviços, resultados de clientes, vários botões de WhatsApp. A gente costuma dizer que hoje as pessoas elas estão sem paciência. Quando ela faz uma pesquisa no Google sobre, por exemplo, harmonização facial, ela caiu no seu site, viu ali algumas informações, viu ali alguns depoimentos, resultado, ela já quer chamar no WhatsApp para poder entender mais, preço de consulta, agendamento, disponibilidade, enfim. Então é importante que você, né, tenha essa estrutura de sites também. A questão do Google Meu Negócio, né, que o Google é na verdade uma cartilha onde você preenche ali localmente, né, todas as informações do seu negócio, endereço, horário de atendimento, né, informações, fotos. Você tem que, importante estar muito bem organizado isso, porque tudo é muito linkado. E o próprio WhatsApp, né, que a maioria das pessoas hoje utiliza como recurso, né, hoje em dia a gente percebe, não sei se isso acontece com você, ou você já teve essa percepção de que tem pessoas, por exemplo, que preferem conversar no WhatsApp do que fazer uma ligação, né? Então o WhatsApp também muito bem alinhado. No próprio WhatsApp ali existem informações importantes, catálogo, o mesmo catálogo que muitas das vezes você promove ali no Google Meu Negócio, é importante promover no WhatsApp as informações, fotos antes e depois, por exemplo, que você tem ali, né, na rede social, é importante você ter no WhatsApp também, tá? E quando você tem todos esses 4 pilares muito bem estruturados, e a gente pode fazer uma auditoria, na verdade eu vou, né, até antecipar aqui para você, a gente vai te dar uma auditoria gratuita da sua estrutura para poder dar esse direcionamento. A partir do momento que você tem essas estruturas muito bem alinhadas, né, você traz mais credibilidade, principalmente para aquelas pessoas que não te conhecem. Porque existe uma coisa no digital que a gente costuma dizer que é o nível de consciência. O que é nível de consciência, Enio? Nível de consciência, né, da pessoa em relação a você. Né? Então, assim, é natural que, por exemplo, pessoas que já conhecem o seu trabalho, é muito fácil você fechar uma consulta ali com aquela pessoa. Pessoas que já vêm te acompanhando pela rede social, familiares, enfim, é muito fácil. Agora, pensa o seguinte, né? Quando uma pessoa, por exemplo, procura lá, novamente, né, sobre harmonização facial, né? Para qualquer área da saúde funciona, né? No trabalho que você desenvolve. Quando a pessoa faz uma pesquisa no Google, ela vai lá, encontra o seu site, encontra a sua rede social, ela nunca te viu. Então, como que você consegue trazer credibilidade? E trazer credibilidade, ele vai, por exemplo, na rede social onde você tem uma comunicação bem alinhada, onde você mostra resultados, da mesma forma o site, da mesma forma no Google Meu Negócio. No Google Meu Negócio também, né, tem ali o processo de avaliações de atendimento, onde ele pode deixar ali uma avaliação. Isso é muito legal porque traz credibilidade, principalmente para aquela pessoa que não te conhece. E quando você interliga com o WhatsApp, com uma boa organização e atendimento eficiente, você vai encantar as pessoas para naturalmente elas, né, agendarem uma consulta com você, um procedimento e, né, dar andamento ali àquele tratamento específico. Então, até eu te faço uma pergunta, né, como é que está a sua estrutura digital hoje quando você olha para esses pilares? Então, para a gente que trabalha hoje diariamente com profissionais na área de saúde, a gente mostra muito essa visão e essa importância, tá? E aí quando a gente parte para uma estrutura comercial eficiente, ou seja, uma estrutura de atendimento eficiente, ela parte desde a construção do cliente ideal, eu vou me aprofundar mais em relação a isso. Aí estratégias que a gente vai utilizar para poder atrair essas pessoas para o seu WhatsApp, por exemplo, né, da clínica, do atendimento. A estruturação de processos para poder a gente entender a jornada daquela pessoa, desde que ela entra como um lead, como um contato, até se tornar um paciente. A organização desses contatos, quando você pegar no WhatsApp, naturalmente você der um clique e saber exatamente quantas pessoas tem cada etapa da sua jornada. A gente vai te ensinar de maneira muito prática a fazer isso. E naturalmente também a gente pode contribuir com treinamentos, né, para poder ensinar, né, a sua equipe, os seus colaboradores a fazer essa organização. E aí fica muito fácil, tem uma previsibilidade muito grande e, né, é natural que você potencialize o resultado da sua clínica com uma estrutura como essa. Então vamos direto ao ponto agora, o método agenda, né, que são 6 passos para você organizar e melhorar a performance de atendimento da sua clínica através do WhatsApp. Então a gente vai partir exatamente do atendimento, ali do processo da venda para o pós-venda, né? As estratégias de marketing eu vou dar uma pincelada aqui, que é exatamente o primeiro pilar, né, do agenda, mas, né, se você quiser aprofundar sobre isso, né, no final eu vou deixar meus contatos para que você possa entrar em contato com a gente fazer uma call e nessa call
a gente entender um pouco mais da tua necessidade para de fato elaborar as estratégias que são eficientes nessa jornada, tá? Então, o primeiro pilar, que é a atração, né, o Azinho ali do agenda, né, que é a atração, que significa atração, é o primeiro passo. Então, eu quero dar aqui, né, de maneira introdutória, uma visão geral para você de como é que funciona para a gente atrair pacientes, ok? Então a atração, ela basicamente, ela parte ali da primeira coisa que a gente fala do cliente ideal, ou seja, qual que é o perfil de clientes que você entende, né, como ideal para você, seja idade, seja gênero, seja aspectos demográficos, seja dores e desejos, quais são, né, as principais dores e desejos que essas pessoas, quando elas sentam na cadeira contigo, elas te fazem essa pergunta. Então, por exemplo, se você olhar hoje, né, para o ambiente das pessoas que você atenda, talvez você atenda de maneira genérica, né, qualquer tipo de pessoa, mas é natural que com o passar do tempo você vai se especializando ali para um segmento específico, né? Você vai trabalhando isso, as suas especializações, a própria comunicação. Então, a partir do momento que você vai entendendo qual que é o seu cliente ideal, por que a gente diz isso? Que é muito importante você parar e desenhar esse cliente ideal, mesmo que você hoje atenda clientes, né, diferentes, né? Você ainda não atenda ali só aquele cliente que você deseja. O que é importante? Nessa construção da comunicação, principalmente na rede social, a partir do momento que você tem desenhado o seu cliente ideal, a tua produção de conteúdo é direcionada para esse perfil. O teu site, né, a comunicação é direcionada para esse perfil. A gente gosta muito, né, de sentar com as pessoas, entender a necessidade delas e a partir daí, né, como eu falei, a gente dá todo o direcionamento de conteúdo para que ela possa produzir, para poder ela atingir exatamente aquela pessoa que ela deseja. E aí o que é interessante, né? A gente escolher os canais de aquisição. Hoje, basicamente, os dois principais que a gente utiliza é Google e Meta, né? O Meta, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp. O Google, ele tem dois ambientes, basicamente, né? Ele tem um ambiente patrocinado, onde, por exemplo, quando uma pessoa faz lá uma pesquisa, harmonização facial, por exemplo, vai aparecer ali logo de primeira ali alguns sites e você vai ver escrito em cima patrocinado. Então, naturalmente, essa pessoa está investindo para que ela se posicione ali nos primeiros do ranking, para que você clique, entre no site dela, entenda as informações e chame no WhatsApp. O outro ambiente é o próprio Google Meu Negócio, quando a pessoa, às vezes, ela faz uma pesquisa local no Google, né? Então, por exemplo, ela vai lá colocar harmonização facial na minha cidade. O próprio Google vai buscar um ranqueamento ali e vai aparecer aquelas pessoas que naturalmente trabalham com esse tipo de serviço de forma ranqueada, né? E aí você pode fazer um teste aí, né, em cima dos serviços que você presta, como é que você está aparecendo no Google Meu Negócio e se você está aparecendo no próprio Google. A gente costuma dizer que essas ações são ações intencionais, né? Porque naturalmente ninguém vai para o Google à toa. Essas pessoas, elas vão de fato para poder procurar, né, informações ali do que ela está buscando. Existe o Meta aí também, né, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, que aí ele já é uma estratégia um pouco diferente de atenção, ou seja, eu vou passar ali alguns conteúdos na frente dessas pessoas, vou chamar a atenção delas para que naturalmente elas cliquem ali e chamem a gente, seja através do site ou através do WhatsApp. E aí, quando a gente fala de meta, né, é exatamente aquela produção do conteúdo que vai de encontro com o meu cliente ideal para eu poder atrair aquele cliente que a gente deseja. E esse processo de construção de conteúdos estratégicos, eu particularmente não sou a favor de ficar postando todo dia. A ideia é que você poste conteúdos estratégicos que vão de encontro e aí dentro desse trabalho o que a gente chama é construir um funil de comunicação, onde você tem alguns conteúdos que atraem as pessoas para poder seguir a sua rede social, outros conteúdos que vão engajar essas pessoas e outros conteúdos que de fato vão falar sobre os seus procedimentos, o seu atendimento, o valor de consulta, enfim, do seu trabalho em si. Então, lembra que eu falei do nível de consciência? É importante você entender que quando a gente trabalha com o digital, se a gente traz pessoas para poder começar a te seguir, essas pessoas a gente tem que ir trazendo nível de consciência para ela, para que de fato ela se torne um paciente, tá? Que ela se torne um cliente seu. E aí dentro das estratégias, de uma maneira bem sucinta, é ressaltar, quando a gente faz algumas campanhas, por exemplo, lá no Google, o Google, né, a pessoa pesquisou, vai encontrar o seu site, no seu site ela vai ler as informações e já vai chamar no seu WhatsApp. E a gente vai mostrar aqui nesse método agenda como organizar esse processo de atendimento, para que você tenha clareza, né, quando você, por exemplo, pegar o celular ali, né, de atendimento, o número de atendimento que você tenha clareza junto com a pessoa que trabalha junto contigo nessa organização. Vou trazer muita clareza disso para você. E o Google Meu Negócio é a mesma coisa, quando a pessoa faz uma pesquisa, ela vai lá encontrar, né, o seu Google
Google Meu Negócio, o seu site, seu WhatsApp, numa busca orgânica também vai te chamar. E Facebook e Instagram, quando a gente chama de funil de campanha, que é exatamente esse funil que eu falei, de conteúdo que chama atenção para seguir, conteúdo que chama atenção para poder interagir e conteúdo que chama atenção para de fato converter, né? Que a gente vai aquecendo. Então, você vai percebendo que mês após mês novos seguidores vão chegando baseado num funil de comunicação que foi construído, tá? Então, essas são as ações para atração, tá? E aí cabe ressaltar também, né, um ponto de destaque aqui, né, que essa construção é uma construção a 4 mãos, né? Então essa construção a 4 mãos é através de um processo de alinhamento de comunicação do que você acredita como verdade. Hoje dentro da nossa empresa, o que a gente trabalha? A gente constrói o que a gente chama de DNA do cliente. Então baseado nesse DNA do cliente, muitas das informações que ele traz pra gente cria um perfil com inteligência artificial que vai absorver todos esses conteúdos e o nosso time vai acessar todos esses conteúdos que foram, né, entregues através de um brief, através de uma comunicação, através talvez de vídeos que essa pessoa produz de conteúdo. A gente transforma tudo isso num DNA e esse DNA ele conecta com o nosso time. O designer que vai fazer ali as artes estratégicas, o copywriter que vai desenvolver os textos persuasivos, né, o web designer que vai desenvolver o site. Então a gente utiliza desses recursos hoje com inteligência artificial para de alguma forma cada cliente nosso hoje ele ter ali o seu DNA específico, para que a gente melhore a comunicação, porque a gente entende hoje que a IA ela é um grande aliado nesse processo. Segundo passo agora, o segundo passo é exatamente a gestão, né? Então do agenda, né? O G ali de agenda, né? É a gestão. Então, o que é o segundo passo? O segundo passo é o quê? Eu fiz o trabalho, eu atraí as pessoas. Se eu atrair as pessoas, agora eu tenho que gerir esses contatos. Então, como é que é a tua gestão hoje? Aí, o primeiro passo é a gente entender a nossa jornada do cliente. O que é a jornada do cliente, Enio? Jornada do cliente é como que esse cliente vai caminhar ali num passo a passo dentro do atendimento ali da sua equipe. Quais as etapas de atendimento desse cliente ideal? Então, a gente chama, né, de lead, né, o contato que vem pela internet, se você não sabia disso, né, só para você ter clareza. O que é lead, Enio? Lead é o contato na internet. Então o lead chegou. A partir do lead chegar, ele vai entrar em atendimento, né? E tem, né, para quem faz um trabalho digital, acontece de forma frequente, é natural, que tenham pessoas, por exemplo, que chamam nas campanhas e elas não respondem. Só que aqui o que é importante a gente entender? Talvez naquele momento que a pessoa te chamou, ela estava disponível no tempo dela. E talvez passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. A pessoa que atendeu, né, e a gente tem recurso para isso, tá? Mas eu estou dando um exemplo do que acontece no cotidiano. A pessoa que foi atender, né, a sua secretária, enfim, né, que foi atender, ela estava disponível, mas aquela pessoa que tinha mandado a mensagem há 10, 20 minutos atrás não está disponível mais. Então essa pessoa, ela não responde ali ao atendimento. Então a gente chama de lead de resgate. O que é o lead de resgate? É uma pessoa que talvez ela não vai responder agora, mas, né, eu vou continuar mandando algumas mensagens para ela para poder tentar resgatar ela para o atendimento. Tentar agendar um horário ali que seja bom para ambas, seja para secretária, seja para essa pessoa, para que a gente possa levantar as informações e naturalmente dar o andamento ao atendimento. A partir daí a gente entende, né, que o próximo passo, a partir de um atendimento, se a pessoa chegou, ela quer fazer um agendamento, ela quer, né, obter informações em relação aos valores, né, aos procedimentos do próprio profissional, então a gente tem ali o lead agendado, e a partir do momento que agendou, que a gente fez, né, você como profissional fez todo o trabalho de atendimento, entendeu as necessidades, fez as prescrições, enfim, ele sai de lead e se torna um paciente. E aí nesse processo do paciente em acompanhamento, a gente pode criar uma nova jornada de acompanhamento também. Então o processo de gestão, ele vai trazer essa clareza para vocês e a gente vai mostrar aqui como você entender, né, baseado num trabalho aí mensal, quantas pessoas estão em cada etapa dessa, ou seja, quantas pessoas estão em atendimento, quantas pessoas estão no processo de resgate, quantas pessoas fizeram agendamento, quantas pessoas de fato se tornaram pacientes e como é que está esse encaminhamento. Então isso é gestão, tá? E aí, agora na parte prática, né, para você já colocar a mão na massa, a partir do momento que eu desenhei a minha jornada do cliente, né, você escreveu ali a tua jornada do cliente. Eu vou agora, né, a partir do momento que as pessoas começam a chamar no WhatsApp, né, nessa ferramenta aqui, né, automaticamente o que você vai fazer? Você vai cadastrar essas pessoas. Então, por exemplo, o contato chegou. Eu vou cadastrar nome, cidade e, por exemplo, o procedimento. Ah, eu não posso cadastrar outra coisa? Fica a seu critério. Eu só estou trazendo a importância de você fazer esse cadastro. Então, por exemplo, chegou uma pessoa, você está na sua cidade, às vezes é uma cidade vizinha, o João, cidade vizinha, o nome
da cidade e o nome do procedimento que ele está buscando, né? Talvez ele queira fazer, né, uma consulta de harmonização, voltando para a harmonização facial, uma consulta para poder, né, entender sobre a harmonização facial. E como eu falei, isso aí vale para qualquer tipo de profissional, tá? Baseado nos serviços que você presta hoje. Cadastrei ele, ok, imagine, você tem todas as pessoas cadastradas no seu WhatsApp, né, com a cidade dessa pessoa e o procedimento que ela procurou. Ok, agora a gente vai para a próxima etapa, que é o terceiro passo. E o que é o terceiro passo? São as etiquetas. Isso aqui é fundamental. Tem algumas pessoas que utilizam, mas a maioria das pessoas não sabe utilizar de forma eficiente. E aqui eu vou mostrar para você, né, o poder das etiquetas como ferramenta, e eu vou mostrar uma ferramenta para você que vai organizar todo esse processo, tá? Então o que é as etiquetas, né? Etiquetas basicamente é você denominar a etapa daquela pessoa que você já cadastrou. Então se eu pus lá o nome, a cidade e o procedimento dela, eu vou criar um fluxo de etiquetas, como vocês podem ver na imagem do lado. Não está batendo, claro, porque eu dei um print no meu celular por um outro projeto que a gente toca aqui, mas só para você ver visualmente como é que fica. E aí você vai poder criar as etiquetas lá do lead novo, lead atendimento, lead resgate mensagem 1, resgate mensagem 2, resgate mensagem... O que é isso, hein? Mensagens 1, mensagem 2, mensagem 3? É você entender e determinar, claro, né, que, por exemplo, vamos supor que uma pessoa chegou, você mandou uma primeira mensagem para ela, né, e ela não respondeu. É importante que você defina, cara, quantas mensagens eu vou mandar para essa pessoa até descartar esse contato, como lead, por exemplo, sem perfil, que às vezes clicou ali, chegou por curiosidade e às vezes foi buscar outras coisas. Então é importante você determinar isso. Aqui no exemplo eu coloquei 3 mensagens, né? Então você etiquetou lá, né? Você mandou uma mensagem, essa pessoa não respondeu, você já vai colocar ali lead resgate, ou seja, eu preciso fazer o resgate dessa pessoa. E aí depois eu vou explicar já, né, a questão das informações, né, das mensagens pré-prontas para poder fazer esse resgate. Mas eu mandei uma primeira mensagem, eu vou lá, eu vou tirar a etiquetinha de resgate e vou colocar mensagem resgate 1. Se eu mandei uma segunda mensagem, eu tiro, né, a mensagem 1 e mando a mensagem 2. Ou seja, eu vou conduzindo essa pessoa por etiquetas das etapas das ações que eu estou fazendo para ela. Vamos supor que essa pessoa, por exemplo, voltou a responder. Ou seja, eu tiro a etiqueta de resgate e eu coloco agora, por exemplo, agendamento. E aí qual que é o objetivo principal? Eu colocar o objetivo de, né, lead agendado, porque eu preciso agendar a consulta dessa pessoa. Quando eu conseguir fazer o agendamento da consulta, eu tiro lá a etiqueta do atendimento e jogo, né, para o lead de agendado. A partir do momento que eu fiz ali, né, o agendamento, né? A pessoa veio para consulta, confirmado, o que vai acontecer? Essa pessoa naturalmente ela vai se tornar um paciente. E aí quando ela se torna um paciente, eu vou criar agora a etiqueta, né, do paciente em acompanhamento. E aí após o acompanhamento, após, por exemplo, feito um procedimento, uma consulta, enfim, isso aqui pode ser personalizado. Aí é importante a criatividade sua para você entender a jornada e para cada jornada, para cada etapa você criar as etiquetas. Lembrando que dentro do WhatsApp você consegue fazer 20 etiquetas diferentes, tá? E aí a partir do momento que você, né, o paciente entrou em acompanhamento, aí, por exemplo, tem uma mensagem de pós-atendimento, mensagem 1, daqui 3 dias. Daqui 10 dias, né, mensagem pós-atendimento, mensagem 2, né? E eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu consigo programar essas mensagens para que essas mensagens sejam disparadas nesses períodos. Então, a partir do momento que você está organizando, você não esquece mais as pessoas. Isso é sensacional, tá? Então, feito as etiquetas, o que você vai fazer agora no quarto passo, né, do método Agenda é a nutrição de informações. Então, nessa nutrição de informações, pensa o seguinte... qual é a maneira que você atende todos os contatos que chegam ali pelo WhatsApp? Existe um padrão ou, dependendo da situação, cada hora você atende de uma forma diferente? A nossa sugestão é que você defina um padrão de mensagem. Sabe por quê? Às vezes, por exemplo, você vai, né, um colaborador teve que sair, você vai ter que substituir esse colaborador. Se você tem essas mensagens já pré-formatadas, o que vai acontecer? Você vai ensinar a pessoa o passo a passo de como é que ela tem que fazer todo aquele passo a passo com as mensagens já prontas. Então você não precisa ensinar a pessoa a fazer o atendimento, porque já está tudo organizado. Eu trouxe aqui, claro, algumas sugestões de mensagens, mas elas são totalmente personalizadas e o meu objetivo aqui é trazer consciência para você de que é necessário fazer isso. E da mesma forma que você, né, vai fazer essa organização, é importante você transferir isso para a sua equipe para que possa ser, né, sentar ali e desenhar todo esse processo. Então, numa mensagem de pré-atendimento, imagine que um contato novo chamou no WhatsApp. Você vai colocar lá, por exemplo, olá, tudo bem? Ficamos felizes com o seu contato. Eu me chamo Enio, né, da clínica X, né, e para garantir o seu atendimento personalizado, a gente precisa de algumas informações.
por favor, qual o seu nome? Né? E aí a pessoa vai responder. Ela respondendo, você já vai mandar uma segunda mensagem. Legal, de que cidade você é? A partir do momento que ela respondeu, você vai para a terceira etapa. Você já é nosso paciente ou é um primeiro contato? Ah, é um primeiro contato. Você vai para a quarta mensagem padrão, né? Obrigado pelas informações. Agora me diga, qual que é a sua necessidade para poder lhe trazer a melhor solução? E ali, naturalmente, você vai, né, levantando todas as informações para ir o quê? Desse pré-atendimento para a próxima etapa, que é o agendamento. Daqui a pouco vai ficar muito claro tudo isso que eu estou passando para vocês, porque eu vou mostrar uma ferramenta sensacional e muito barata para que você possa ter tudo isso muito bem organizado, tá? A partir do momento que você mandou uma mensagem para uma pessoa, lembra que eu falei do lead de resgate e essa pessoa que não respondeu, a gente desenvolveu aqui 3 mensagens também que podem ser personalizadas, aqui são sugestões e como eu falei, meu objetivo é trazer consciência para você. Você mandou uma primeira mensagem de boas-vindas, essa pessoa não respondeu, então eu vou, né, tentar resgatar essa pessoa. Então, por exemplo, na mensagem 1 aí vocês podem ver, olá, tudo bem? Notamos que você se interessou por nossa clínica, mas talvez esteja ocupado. Vamos agendar um horário para poder entender a sua necessidade? Melhor período da manhã ou o período da tarde para você? E aí, né, você aguarda se essa pessoa vai responder. Se ela não respondeu naquele dia que foi enviada a mensagem, como eu falei, você pode programar essas mensagens de resgate com uma ferramenta que a gente vai mostrar aqui para vocês. Você pode ir para a segunda mensagem no próximo dia. Olá, tudo bem? Eu estou aqui novamente para lhe atender, né? Não conseguimos o contato ainda. Tem interesse em conversar a respeito dos nossos procedimentos? O que te chamou a atenção por entrar em contato conosco? Ou seja, eu tentei mais uma vez uma ativação desse contato, né? E aí, claro, se essa pessoa responder, a gente parte, né? E é sempre importante lembrar de mudar ali as etiquetas, tirar ela da etiqueta de resgate, colocar ela na etiqueta de atendimento, com o objetivo de colocar a etiqueta de agendamento. Percebe que é um processo individual com cada um organizando etapa a etapa, e daqui a pouco você vai ficar, né, brilhando seus olhos com o que eu vou te mostrar aqui em relação à ferramenta, tá? Que a gente vai compartilhar aqui com você. A partir daí, se a pessoa não respondeu de qualquer forma, você manda uma terceira mensagem, por exemplo. Ah, eu quero definir que eu quero mandar 5 mensagens diferentes. Fique à vontade. Tá passando até uma ambulância aqui agora, né? Não sei se vai sair o barulho aí para vocês, né? Mas tocamos aqui no treinamento, né? Se concentrar no treinamento. Mensagem 3, né? Então, por exemplo, no terceiro dia, né, de envio. Olá, tudo bem? Esse é o último contato, infelizmente. Eu já tentei 2 vezes, mas acredito que esteja ocupado. Faz sentido avançarmos no seu atendimento ou posso desconsiderar o contato? Tá? Então, assim, são 3 modelinhos personalizáveis. Para alguns clientes em específico, a gente também recomenda, né, como tá a sugestão aí, ó, nessas mensagens de resgate, se você tiver, você pode compartilhar depoimentos de clientes. Qual o objetivo de compartilhar depoimentos e resultados de clientes? É aquecer aquela pessoa que acabou de chegar. Então, se você tem ali depoimentos, se você não tem a ideia que você produz, isso está muito nas estratégias que a gente fala, né, dentro do processo do agenda, a hora que a gente vai para o marketing, né, para a atração. Você desenvolve essas mensagens com resultados para que você possa, como eu falei, trazer consciência para aquela pessoa que não te conhece. Lembra do nível de consciência? Então estamos nutrindo aqui, né, os nossos leads, né, os nossos contatos. A gente desenvolveu também aqui uma mensagem para você de agendamento, né? E aí, por exemplo, conseguimos a confirmação do agendamento. A gente vai lá e manda uma mensagem padrão também. Olá, tudo bem? Estamos preparando tudo para o seu atendimento no dia e hora determinados, sua saúde é prioridade para nós, então, importante, né? Um recadinho importante. Se precisar cancelar ou remarcar, eu peço gentilmente me avisar com 24 horas de antecedência. Nossa lista de espera é grande e caso não possa vir, a gente precisa encaixar outra pessoa. Peço essa gentileza para você. Posso confirmar sua presença? A pessoa mandou confirmar, ok, você vai fazer as confirmações, você vai fazer os agendamentos ali. Se você já tem um sistema, se você não tem, você pode utilizar ali o Google Agenda. A nossa ferramenta que a gente mostra para você, dá para fazer esse agendamento pelo Google Agenda, controlar pelo Google Agenda, né, dentro do próprio WhatsApp ali, é bem legal, né? Mas o objetivo aqui, como eu falei, é puxar o compromisso dessa pessoa. A gente tem alguns clientes que assim, solicitam pra gente, até no processo ali de agendamento, da pessoa dar um sinal simbólico, talvez de R$50, para de fato puxar o compromisso, né? Porque a gente sabe que quando paga, sai do bolso, a pessoa naturalmente ela tem mais compromisso, porque ela fez ali, né? Ó, nosso agendamento ele só acontece com um sinal de R$50 que vai ser descontado, por exemplo, do valor da consulta. Quando acontece isso, naturalmente a pessoa vai pagar, ela vai ter mais comprometimento para poder não furar contigo. Então é uma sugestão para você também, né, caso você não faça isso, tá? E a partir daí,
né, que você transformou a pessoa em paciente, né, fez ali o agendamento, fez o acompanhamento, a sugestão é que você desenvolva ali algumas mensagens de acompanhamento que podem ser programadas também para poder fazer o disparo. Você pode fazer isso de maneira manual, né, fazendo de maneira manual, aí é muito da memória da pessoa que vai estar fazendo a gestão, mas é o que a gente mostra, né, a gente tem uma ferramenta hoje muito barata que foi desenvolvida exatamente com recursos para poder te ajudar nisso, que você a cada agendamento fazendo todas essas programações de mensagens, entra no automático todas as ferramentas e aí você consegue ter muito mais efetividade no processo do atendimento, organização e pós-venda, né? O pós-acompanhamento, vamos dizer assim. Então, né, a partir do momento que a pessoa se tornou um paciente, que ela vai entrar num processo de acompanhamento, 3 dias depois você pode mandar uma mensagem para ela. Olá, né? Chama a pessoa pelo nome, aqui é da clínica, só passando para saber se você está se sentindo, né? Como é que você está se sentindo após a consulta, o atendimento, enfim. Precisa de algo, né? Tem alguma dúvida, né? Estamos à disposição para o que precisar, né? Atenciosamente, o nome da pessoa, da clínica, enfim, ou seja, para poder pegar esses feedbacks. Você pode também, né, não tá aqui, mas você pode desenvolver uma mensagem para poder entender como é que foi a experiência do processo de atendimento, o nível de satisfação da pessoa, o que eu posso melhorar, né? Você como gestor, como dono, é importante pegar esses feedbacks para poder ir lapidando, para poder desenvolver uma equipe alinhada. Então você pode desenvolver uma mensagem também de envio para os pacientes em relação a isso, né? 10 dias depois você pode desenvolver uma outra mensagem. Olá, tudo bem? Chama a pessoa pelo nome, esperando que a sua recuperação e tratamento esteja correndo da melhor forma possível. Lembre-se, estamos aqui para poder te apoiar em qualquer necessidade, não hesite em nos chamar, né? Cuide-se bem. Tem alguma dúvida, né, que a gente possa de alguma forma tirar, né? E aí você pode desenvolver ali também, até com a própria secretária, alguns conteúdos mais práticos, mais simples, né? Respostas mais simples, se for algo, claro, muito personalizado dessa pessoa, né? Aí a secretária te avisar em relação, né, a esse tratamento, para que a pessoa de fato tenha efetividade no resultado, porque a gente sabe, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre acompanhamento, né? Cliente satisfeito traz muito mais clientes, você sabe muito bem disso, né? Aí 20 dias depois, né, uma nova mensagem, que você pode programar essas mensagens, né? Como está se adaptando após o tratamento? Se surgir qualquer incômodo ou dúvida, não deixe de nos avisar, sua saúde é a nossa prioridade. Tem alguma dúvida? Um abraço, né? Então uma mensagem daqui 20 dias. E se você trabalha com um processo de acompanhamento, como eu falei, é muito personalizado, né? Aí tem que desenhar as estratégias na cabeça para poder construir esse processo de acompanhamento. Daqui 25 dias, por exemplo, você pode disparar uma mensagem para as pessoas, tudo bem com você, né? Só lembrando que estamos aqui para poder acompanhar a sua evolução, marque seu retorno, né? Se sentir necessidade ou surgir qualquer novidade, né? Então, importante esse processo de acompanhamento, né? Existe uma estatística do mercado que fala, né, que a maioria das pessoas que passam por uma consulta não voltam mais. Então, como é que você consegue efetivamente, né, fidelizar essas pessoas para que elas, de tão satisfeitas, elas possam trazer, né, outros familiares, trazer outras indicações? Então, o objetivo aqui da nutrição é exatamente de te mostrar que dentro dessa jornada é importante ter essas mensagens padronizadas. Você pode ir padronizando e lapidando, você pode pedir hoje através da inteligência artificial até algumas dicas de mensagens para você ir lapidando, e você vai junto com a sua equipe lapidando essas mensagens e utilizando a ferramenta para poder deixar tudo organizadinho. Isso fica perfeito, tá? Além disso, né, você pode desenvolver também algumas mensagens que são mensagens de dúvidas frequentes, né, mensagens frequentes. Então, por exemplo, endereço da clínica, preço da consulta, procedimentos da clínica, se aceita plano de saúde, quais os planos de saúde, dúvidas frequentes no geral, né, que você percebe que tem muita pergunta com relação a isso. O que é o ideal? Você ter essas mensagens já pré-prontas. Daqui a pouco eu vou mostrar na ferramenta para vocês vão entender tudo isso que eu estou explicando aqui, tá? Aí a gente vai para o próximo passo, que é o quinto passo, que é o direcionamento, né? Então, a partir daqui, o que começa a acontecer, né? Uma base de contatos organizada e bem atendida, o que ela vai proporcionar? Reconhecimento do profissional e da equipe, tá? Então, é natural que, assim, com certeza você como profissional hoje tem alguns ambientes que você gosta muito de ir porque você é muito bem atendido, e tem outros ambientes que você não chega nem perto porque você teve uma experiência negativa. Então, a ideia aqui, né, é que você seja reconhecido por esse trabalho, e esse reconhecimento desse trabalho, ele passa por essa organização. Indicações de mais pacientes, é natural. Atenção em cada detalhe gera credibilidade. Então, né, se você atenta-se a cada etapa do processo, né, do atendimento, né, dos feedbacks, isso vai trazer muita credibilidade. A previsibilidade de uma agenda cheia, porque aí você vai ter visualmente tudo organizadinho, né, bem visual para você. E a gente sabe, né, que um paciente bem atendido, ele pode trazer muitos pacientes. Então, esse direcionamento é muito importante, de você fazer um alinhamento junto com o time. Compartilhe esse material aqui. Qualquer dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp que a gente dá esse direcionamento para vocês. E aí, a regrinha que a gente já passou por ela aqui, mas sempre, né, estabelecer essa regra com o pessoal do atendimento. Chegou o novo contato, usa a regra CAI. O que é regra CAI? Cadastro da pessoa,
faz o atendimento com as mensagens padronizadas de pré-atendimento e etiqueta essas pessoas para poder ir colocando elas em cada etapa. Uma boa gestão dos contatos traz clareza e previsibilidade, porque aí depois, né, no final da semana, por exemplo, você vai clicar lá e você vai olhar, poxa, olha só, eu tenho 30 pessoas que estão no meu atendimento, eu tenho 15 pessoas que já fizeram, né, que estão agendadas para a próxima semana, eu tenho X pessoas que já estão em atendimento e acompanhamento, eu tenho X pessoas que, por exemplo, eu estou tentando resgatar essas pessoas porque elas não responderam. Quer dizer, você sabe o que seu time está fazendo, porque está tudo etiquetadinho em cada um, em cada etapa, né? Então, uma boa gestão de contatos traz clareza e previsibilidade. Quando você potencializa isso com tráfego pago, que não é o objetivo aqui do treinamento, né? Mas a gente pode esmiuçar isso ainda mais para você num trabalho individual, né? Você pode chamar a gente, eu vou deixar meus contatos, como eu falei. Além de comprar muitos leads, você explode em resultados. Porque a gente sabe dentro do seu segmento que é natural, né, que você trabalhe mais o braço das indicações, né, da construção da sua credibilidade no mercado. Agora, quando a gente fala do digital, né, como a gente tem a avenida que eu mostrei, a avenida mais movimentada do mundo, quando você tem uma ferramenta pegando leads todos os dias e trazendo para o seu WhatsApp e você faz esse processo de organização, o que vai acontecer? É muita clareza e você vai explodir nos resultados. É natural, né, que se você trabalha sozinho, né, daqui a pouco você vai estruturar cada vez mais a sua clínica, colocar outros profissionais em outras áreas e trazer essa total organização para o negócio. Então isso é muito importante, tá? E aí vem o sexto passo, que é exatamente o acompanhamento, né? E aqui são algumas informações importantes desse processo de acompanhamento, ou seja, por que o acompanhamento é tão importante? Redução de faltas e cancelamento é o primeiro passo, ou seja, pacientes lembrados e engajados faltam menos, né? Lembretes por WhatsApp podem reduzir faltas em até 30% ou mais. Então, assim, quantas pessoas que às vezes agendam contigo e furam, né? Será que está tendo esse processo de acompanhamento, de conscientização, de gatilhos para poder atrair a atenção das pessoas, né? E aí o impacto, agenda mais previsível, menos prejuízo com horários ociosos. Outra questão do acompanhamento, fidelização e retenção. Um paciente fiel, ele vale até 5 vezes mais do que um novo. É mais caro você adquirir um cliente do que um cliente que indica, né? Então, se você faz um bom trabalho com cada um deles, é natural que vai surgir essa indicação. E aí o impacto, pacientes acompanhados retornam mais e indicam sua clínica, né? A gente já vem falando sobre isso. Terceiro, melhoria contínua dos serviços. Então, feedback pós-consulta revela problemas invisíveis. Demora no atendimento, mau atendimento no funcionamento. Lembra que eu falei das mensagens pré-prontas ali para poder avaliar o atendimento? A gente não colocou um modelinho, mas a sugestão, e a gente pode desenvolver isso, né, para vocês, é uma mensagem, né, de feedback ali depois da consulta de como é que foi. E você, como um profissional, recebendo esses feedbacks, você vai saber como ajustar ali o atendimento para poder ser mais eficiente. Impacto, né, correções rápidas que evitam a evasão e a melhora da experiência no atendimento. O quarto, o aumento do ticket médio, né? Então, assim, dependendo do seu produto, serviço, nas áreas que você trabalha, né, o paciente acompanhado adere melhor a tratamentos e aceitam pacotes ou procedimentos adicionais. Então, se você, por exemplo, aqui tem um exemplo, né? Após uma limpeza dental, por exemplo, o dentista envia uma mensagem sobre um clareamento com desconto, alguma campanha específica. A gente tem uma ferramenta que ela pode fazer um disparo para um público específico para poder fazer uma oferta, fazer uma campanha, mandar, por exemplo, uma mensagem de feliz aniversário, dando uma condição especial para aquelas pessoas. Então, tudo isso, né, vai agregar valor com certeza. Aí o quinto, né? Saúde do paciente em primeiro lugar. Então, assim, acompanhamento garante que o tratamento está funcionando e evita complicações, ou seja, nada melhor do que um cliente satisfeito para poder, né, como a gente vem falando de maneira repetitiva aqui, indicar outras pessoas. Então, o impacto, menos urgência, melhor saúde do paciente, menos estresse com a equipe. Então, nesse processo de acompanhamento é fundamental. E aqui agora, né, como eu falei, eu já venho, né, explicando todo esse conceito inicial para você, né, pode parecer besteira, mas a maioria das pessoas não tem discernimento sobre isso, né, e pensando em tudo isso, a gente foi buscar soluções, trazer soluções para os nossos clientes, para esse processo de organização, e a gente está dando aqui um bônus para você que é do método Agenda, que é uma ferramenta para poder melhorar a performance. Então, o que a gente quer mostrar aqui para vocês? Olha só que interessante o que eu vou mostrar aqui, ó. A gente tem uma ferramenta que a gente utiliza aqui internamente, que se chama Projeta Zap. Essa ferramenta, ela permite o quê? A organização dos contatos, a padronização nos atendimentos, o envio de mensagens em massa, a programação de mensagens, o cadastro dos pacientes no próprio WhatsApp e o agendamento de consultas com calendário, além de ter um funil de mensagens padronizadas para você trabalhar em cima disso. Essa extensão, ela é uma ferramenta que é uma extensão que você instala dentro do computador seu, tem que ser pelo computador, tá? Celular não funciona, mas essa extensão, ela, né, do WhatsApp, ela vai
vai liberar algumas ferramentas, que eu já vou mostrar aqui para você, ferramentas adicionais para poder potencializar a organização e o atendimento. E aí, lembra que eu mostrei para vocês das mensagens pré-prontas, né? Eu não sei se você utiliza, mas a gente vai mostrar que a ferramenta do Projeto WhatsApp, né? As mensagens, todas organizadinhas ali certinho para você. E essas mesmas mensagens você pode colocar no seu celular, né? Naquelas barrinhas, né? As mensagens pré-prontas. Então, assim, as mesmas mensagens que eu tenho no atendimento do meu computador, eu posso pegar essas mesmas mensagens e colocar aqui. Então, se às vezes a pessoa, né, a pessoa que está no atendimento, às vezes ela está fora da empresa, às vezes, ou ela está fazendo um trabalho de casa, ou ela está na rua porque foi fazer algum serviço de banco, ela pode dar o atendimento pelo WhatsApp e a hora que ela volta para a empresa, ela tem ali as mensagens pré-prontas. Vamos mostrar na prática para vocês como é que funciona, tá? A primeira questão que eu quero mostrar aqui para vocês é o cadastro de clientes. Ó, vou abrir aqui direto no meu computador para vocês verem a questão do cadastro de clientes. Olha só. Olha só que interessante, ó, vou mostrar aqui para vocês, agora eu estou aqui no meu computador, tem várias abas abertas aqui, né, mas eu vou mostrar para você, ó, os recursos nativos, né, do WhatsApp Web, eles estão aqui nessa coluna, né, do lado esquerdo. Quando você instala a extensão, né, do Projeto WhatsApp, você vai abrir todos esses recursos adicionais aqui que você está vendo, e cada iconezinho ele é intuitivo, ó, se você passar o mouse por cima, ele vai aparecer lá, ó, abrir CRM, se você passar o mousezinho, ó, envie em massa, então cada um ele tem os recursos, eu vou mostrar aqui os recursos principais, tá, para você. O primeiro recurso que eu coloquei, né, para vocês é exatamente o cadastro do cliente. Olha só que interessante, né? A partir do momento que você instala essa ferramenta, né, e eu vou liberar aqui para vocês, né, para vocês adquirirem essa ferramenta, é uma ferramenta bem acessível, né, para a gestão do seu negócio. Quando você clica aqui, ó, nessas duas setinhas, ó, olha só que interessante, ó, você pode fazer aqui o cadastro dos seus clientes, ó. O cadastro dos seus clientes. Aqui está, né, o meu nome, enfim, né, mas você pode colocar aqui, ó, data de nascimento, gênero, nome da pessoa, e-mail, cidade, estado, enfim, né, e você pode colocar aqui todas as observações aqui embaixo. Então, o que acontece, né, quando você vai conversar no WhatsApp com as pessoas, as conversas elas vão se perdendo. Quando você faz um cadastro aqui e você quer buscar alguma informação, às vezes o CPF, o endereço da pessoa, já está ali cadastrado. Então, imagine você fazer o cadastro de todas as pessoas, né, como a gente colocou lá no método CAI, você vai cadastrar lá o nome, cidade e o procedimento da pessoa. Mas se você precisa fazer um cadastro no sistema, você pode fazer o cadastro aqui também, não precisa acessar o sistema, você já está cadastrado aqui, as mesmas informações que você está jogando no seu sistema, você vai jogar aqui também, e a hora que você precisar fazer alguma coisa, já está tudo organizadinho ali. Então essa é a primeira ferramenta, que é o cadastro. E agora a gente vai falar sobre a gestão dos clientes, que é através de um CRM. Talvez você possa se confundir aí com o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, mas não tem nada a ver, tá? Eu vou mostrar para vocês. Lembra que a gente explicou sobre a jornada do cliente? Vou te mostrar agora, olha só. Quando eu venho aqui, ó, na minha ferramenta, e eu venho aqui em cima, nesse primeiro íconezinho aqui em cima, ó, abrir CRM. Quando eu clico em abrir o CRM, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Eu vou ter aqui todos os meus clientes, né? Todas as pessoas que estão no meu WhatsApp, né? Lembra que eu falei da importância de você criar, né, as etiquetas? Você pode criar aqui as abas se você quiser, né? Você pode identificar aqui, né, o nome da aba, enfim, cliente inicial, enfim, né? Mas o que eu quero mostrar para você? A partir do momento que você etiquetou já todas as pessoas no WhatsApp e cada uma delas está na etapa de agendamento, de resgate, já é paciente, enfim. Quando você vem aqui em cima, ó, e clica aqui, ó, e vem aqui em etiquetas, olha só que legal, né? A própria ferramenta, ela vai já distribuir todas as etiquetas em colunas e você vai saber exatamente o que cada pessoa está em cada etapa. Então, quando você vem, por exemplo, num cardzinho aqui, ó, se você clica nessa bolinha aqui, ó, vai abrir o WhatsApp para eu poder conversar com a pessoa daqui, ó. Se eu clicar aqui nesse outro iconezinho, eu posso fazer um agendamento de mensagens para essa pessoa. E se eu clicar aqui, ó, eu posso fazer alguma anotação específica para essa pessoa em específico, talvez para não esquecer de alguma questão. Então, assim, para cada contato desse, eu tenho, né, essa ferramenta de gestão e que eu vou entendendo cada etapa. Conforme eu vou mudando as etiquetas, essas pessoas elas vão mudando. Se eu quiser mudar manualmente também, eu também posso. É só, né, segurar aqui e arrastar. Mas como elas já estão nas etiquetas tudo certinho, né, esse aqui é de um projeto nosso que a gente toca aqui, eu estou só te mostrando esse recurso que de alguma forma vai facilitar demais essa vida, a sua vida. Agora olha esse outro recurso. Nesse recurso a gente vai falar sobre a comunicação em massa. Então imagine que você queira fazer um disparo para um grupo de pessoas a mesma mensagem. Por exemplo, mensagens de resgate. Vamos supor que está chegando várias pessoas e naquele momento ali você está um pouquinho ocupado e você, né, quer fazer o disparo, por exemplo, para 10, para 15, para 20 pessoas. Tem esse recurso. Olha só que eu vou te mostrar. Ó. Quando eu venho aqui, ó, nesse iconezinho, ó,
disparo, envio em massa, e eu clico nele, ele vai abrir aqui e ele vai me dar a opção de etiquetas. Então, se eu tenho as etiquetas selecionadas aqui, o que vai acontecer? Eu vou selecionar uma etiqueta, aqui não, na verdade não tem contato nenhum, tá? Mas eu selecionei aquela etiqueta específica e eu clico em todos, vai aparecer várias pessoas aqui que vão cair aqui, né, desse outro lado, e automaticamente eu vou poder desenvolver uma mensagem específica para esse grupo de pessoas. Quando eu faço isso, faço esse disparo para esse grupo de pessoas, todas elas vão receber. E eu consigo ainda fazer uma programação de envio, né? Eu posso disparar de 40 em 40 segundos, eu posso, depois de 10 disparos, pausar mais 60 segundos, e é um disparo gratuito. Não sei se você sabe disso, né? Mas hoje, para você fazer disparo para pessoas em específico, né, você requer que tenha a API do Facebook, você paga por disparo. Então essa ferramenta ela acompanha o comportamento humano, porque como a gente consegue programar o envio desses disparos, eu vou disparando de pouquinho em pouquinho e comunicando. E o que é interessante, a partir do momento que eu começo a fazer esse disparo, a ferramenta está fazendo o disparo e eu continuo atendendo outras pessoas, ou seja, me libera tempo para poder comunicar com um grupo de pessoas que eu teria que fazer individualmente, e essa ferramenta vai fazer isso. Então isso também é sensacional. Agora, olha esse outro recurso que a ferramenta tem. Agendamento de mensagem, né? Eu vou te mostrar aqui como é que funciona a questão do agendamento de mensagem. Então, né, vamos supor que você está ali no atendimento com uma pessoa e essa pessoa agendou, por exemplo, para segunda-feira que vem. Hoje, por exemplo, é sexta-feira e eu vou ter que mandar uma mensagem para essa pessoa para poder, né, confirmar a presença dela 1 hora antes da consulta que foi agendada. É para isso que serve o agendamento de mensagem. Então, olha isso. Aqui, ó, quando você vem aqui nesse calendáriozinho aqui, ó, que está o número 12, ó, visualizar mensagens agendadas, quando você clica aqui, então vamos supor, né, hoje é dia 31, então você vai programar uma mensagem para o dia 5. Você seleciona aqui o dia 5, né, vai para o processo de agendamento, agendar mensagem, você vai escolher lá a pessoa que você vai, né, fazer o envio daquele disparo em específico, então você vai selecionar ali a pessoa, né, selecionou a pessoa, aí você vem aqui, eu quero mandar áudio, quero mandar uma mensagem rápida, mídia, enfim, eu quero colocar um tema aqui, ó, confirmação de agendamento, né? E aí eu vou escrever aqui a mensagem, na verdade eu vou copiar a mensagem, porque eu já vou te entregar a mensagem pronta, você só vai configurar ali, e aí você vai configurar lá para o dia 5, eu quero confirmar, por exemplo, vamos supor que a consulta da pessoa é às 10 horas da manhã, às 9 horas da manhã você vai disparar, e aí você vai lá e faz o agendamento. Quando você faz esse agendamento, a própria ferramenta, naquele dia e hora definido, ela vai disparar a mensagem para essa pessoa, ou seja, você vai otimizar o tempo e não vai esquecer dessa pessoa. Então toda pessoa que vai entrar no atendimento junto contigo, né, da sua secretária, enfim, ela faz um atendimento completo ali. Então, a pessoa, por exemplo, passou por um atendimento, vai ter um retorno, você pode programar uma mensagem para um dia antes, né, 5 horas antes, 10 horas antes, você vai escolher, né, uma mensagem programada para poder lembrá-la. Eu quero, né, programar algumas mensagens de acompanhamento para essas pessoas, também dá para poder fazer isso. Então, olha que recurso sensacional que é o agendamento de mensagem. Agora eu vou mostrar outro recurso para você, que é o funil de atendimento. Lembra daquelas mensagens pré-prontas para fazer todo o processo de pré-atendimento, né, de acompanhamento, de confirmação, de mensagens prontas? Gente, essa ferramenta ela é sensacional, né? Porque naturalmente a partir do momento que você cria esse funil de atendimento de mensagens padronizadas, pode entrar pessoas e sair pessoas que você vai só ensinar elas a utilizar a ferramenta. Então dá uma olhada nisso. Quando eu volto aqui para o meu WhatsApp, tá? Tem um foguetinho aqui embaixo, ó. Quando você clica nesse foguetinho, olha só o que aparece. Eu já deixei pré-pronto isso aqui, ó. Então, lead, atendimento inicial, olha lá, ó. Mensagem de saudação, identificação da cidade, identificação se já é paciente, identificação da necessidade. Lembra aquelas mensagens que a gente tinha colocado lá no método agenda? Quando eu clico aqui no lapisinho, ó, tá aqui a mensagem pronta, eu posso editar ela se eu quiser, né? Então eu fiz ali um processo de pré-atendimento. Então deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Eu entro aqui, né, no foguetinho, entro aqui, essa pessoa acabou de chegar, né? Eu quero mandar uma mensagem para ela. Com um cliquezinho aqui, ó, eu dou o clique, a mensagem já chegou para a pessoa, né? Claro que eu posso personalizar com um nome aqui depois, tá? Aqui é só um exemplo para vocês verem. Mas fiz o atendimento, a pessoa respondeu, eu vou lá e mando a segunda mensagem. A pessoa respondeu, eu mando a terceira mensagem, com cliques, né? Mensagens padronizadas. E como eu falei, essas mesmas mensagens você pode utilizar elas dentro do WhatsApp nas mensagens pré-prontas. Você cria o mesmo modelinho. Passei para a terceira mensagem, ok, né? Tá caminhando. Essa pessoa eu mandei uma primeira mensagem e essa pessoa não respondeu. Tá aqui as mensagens de resgate, ó. Quando eu com um clique,
né, eu mando uma mensagem para essa pessoa, né? Eu posso colocar emoji, eu posso colocar em negrito se quiser. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês, só para vocês entenderem que tem um funil de mensagens pré-prontas, todas organizadas para o seu negócio, né, e totalmente configuráveis. Ah, Enio, do agendamento, tem mensagem de agendamento também? Olha lá, mensagem de confirmação de agendamento, mensagem, até não estava lá no material, né, mas a gente criou uma mensagem de reagendamento. A gente pode colocar também uma terceira mensagem de aviso com 1 hora de antecedência, né, porque aqui tem uma mensagem de 24 horas de antecedência que você vai mandar para a pessoa. Então a criatividade dentro da estrutura, você vai criando as mensagens ali para poder comunicar, né? Aí tem, né, do paciente acompanhamento, tem as mensagens de acompanhamento também que você pode padronizar, né, as mensagens de acompanhamento, e tem as mensagens também que são as perguntas mais frequentes. Então, aceita plano de saúde? Quanto custa a consulta? Quais os procedimentos você oferece? Qual o endereço da clínica? Quais os documentos para fazer o cadastro? Enfim, aí né, é personalizável para cada situação, mas você tem todas as mensagens padronizadas aqui para você no atendimento. Quanto que vale isso, gente? Né? Então, assim, você padroniza todo o teu processo de atendimento e organização e fica, né, sensacional o processo. Bom, e essas, né, são as ferramentas que basicamente a gente trouxe aqui para você, né, que são recursos sensacionais para que você possa naturalmente fazer acontecer no seu atendimento, né, trazendo organização, agilidade, padronização, né, e em cima de tudo isso, né, se faz sentido para você a ferramenta, né, a gente vai, além de te presentear com uma auditoria digital, tá aqui o meu número, você pode me chamar, né, se você tiver alguma dúvida, né, para a gente fazer uma auditoria da sua estrutura digital. A gente tem a ferramenta aqui, né, que essa ferramenta, né, você vai acessar ali clinic.projetasap.com.br, você vai acessar lá e você pode adquirir as licenças, né? Então você vai clicar, vai comprar, né? A ferramenta vai te enviar o e-mail, você vai baixar essa extensão, vai instalar no seu computador, tem um e-mail ali bem simplesinho de como configurar ela. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, e a gente vai gravar algumas aulas também para poder ensinar como programar tudo isso. Apesar dessa aula aqui que eu já te entreguei, já entregar praticamente tudo, né? Mas você vai ver que é muito simples de personalizar a ferramenta. Além disso, também a gente vai disponibilizar para você, se você quiser, esses scripts aqui prontos, tudo organizadinho, né? Um backup que você sobe para a ferramenta, instala e depois só configura. Então, basicamente a gente está finalizando aqui o treinamento, né? Se fez sentido para você, a minha recomendação é que você adquira a ferramenta. Se você tiver alguma dúvida em relação, né, a tráfego pago, a gente trabalha também com inteligência artificial para poder fazer todo um pré-atendimento também, desenvolvimento de sites, né, implantação de um CRM mais encorpado, se você quiser. A gente tem dentro do Projetasap, né, esse CRM, mas a gente tem outros recursos também. Se você precisar de qualquer informação, qualquer dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp aqui, a gente agenda uma call, e agendando essa call, naturalmente, né, a gente vai entender sua necessidade e trazer a melhor solução para você. Fez sentido? Gostou? Qualquer dúvida é só chamar a gente. Um grande abraço e até a próxima.